Bom dia, eu agradeço muito o convite que me foi feito pela Abfisa para participar desse workshop discutindo a Micânia glomerata e Micânia levigata, duas espécies assim bastante importantes para fitoterapia. Eu peço desculpas por não ter podido participar no dia 20, como estava programado. Eu tive problemas com o meu equipamento e assim não pude contribuir naquele momento. Espero poder fazer isso agora e agradeço muito a oportunidade de poder enviar, mesmo de forma gravada, esta apresentação. O tema dessa palestra, então, serão os aspectos agronômicos e botânicos dessas duas espécies e pretendo também fazer algumas considerações em relação à identificação e à nomenclatura que essas duas espécies têm, é, assim, à luz do conhecimento atual. O guaco pode ser propagado por sementes, mas se for propagado por sementes, cada indivíduo vai ser diferente um do outro. Isso por causa da variação genética que é própria de plantas que se cruzam. Para evitar isso, a propagação vegetativa, no caso dessa espécie, ela é bem fácil. O guaco normalmente se propaga bem vegetativamente. É claro que também a capacidade de propagação vegetativa depende da genética de cada indivíduo. Então, pode acontecer de uma planta não se propagar bem vegetativamente e uma outra planta se propagar sem nenhuma dificuldade. Normalmente, o guaco se propaga vegetativamente. E a propagação vegetativa faz com que as plantas do cultivo, como vêm todas de um único pé, de uma única planta, elas não tenham variação genética e assim o produto, a matéria-prima produzida, é facilmente padronizada. Na fotografia à esquerda, a gente então consegue ver duas estacas, como é que elas aparentam, né, para a gente fazer a propagação. Então é um pedaço do galho do guaco que foi tirado, a gente faz um corte em bisel. O corte em bisel é importante porque ele não vai assim contra as fibras, então há um menor esmagamento das células e isso aumenta a porcentagem de pegamento. Uma outra vantagem também do corte feito em bisel, com uma lâmina bem afiada, não é? É que o corte em bisel aumenta a superfície de absorção. Então, nesse momento da estaca, o guaco não tem raiz, é difícil ele absorver a água e o corte em bisel, aumentando a superfície, melhora a absorção da água pelas estacas. Bem, as estacas elas podem ser mergulhadas em soluções fungicidas ou então que podem ser, por exemplo, a água sanitária. Isso faz com que as bactérias e fungos que porventura estejam na estaca morram e assim a porcentagem de pegamento da estaca melhora. As folhas, a gente tira o excesso de folhas e deixa duas folhas cortadas pela metade. Isso faz com que a estaca ainda consiga fazer fotossíntese, produzindo energia para a emissão das raízes. E ao mesmo tempo, como são apenas duas folhas pela metade,
faz com que não haja perda de água excessiva pela estaca, pelas folhas, né? Porque pelas folhas a estaca vai transpirar e como ela ainda não tem raiz, a estaca poderia secar. Então, deixando poucas folhas, ela não seca e, ao mesmo tempo, produz energia para a emissão de raízes. Essa fotografia ela mostra as mudas sendo preparadas aqui no CPQBA, Unicamp, e a gente pode ver então que é um sistema bastante simples, uma cobertura de sombrite, as mudas são preparadas, as estacas são colocadas em tubetes e fazendo a irrigação com um pouco de sombra, e as estacas preparadas da maneira como eu falei no slide anterior, o pegamento é muito bom. Essa fotografia mostra um plantio de guaco no começo, lá no CPQBA Unicamp. Bem, qual o espaçamento? É uma pergunta que sempre as pessoas fazem. O espaçamento ele varia muito conforme a maneira que o agricultor pretende conduzir o seu plantio. Que máquinas ele tem? Como é que ele vai fazer o controle do mato? Com roçadeira? Qual a largura da roçadeira? Ele tem tratores? Qual a largura dos seus tratores? Então, o espaçamento entre as linhas varia muito de acordo com o equipamento do produtor e como é que ele pretende fazer o manejo, né, o cuidado que ele vai ter com as plantas. Aqui no CPQBA, nós plantamos espaçados de 1 metro na linha por 3 metros na entrelinha. Isso em função das nossas máquinas. É preciso ter um cuidado na hora de construir as espaldadeiras onde os guacos vão crescer, porque a direção dessas espaldadeiras deve ser sempre norte-sul, porque assim as plantas vão receber sol dos dois lados. Se as espaldadeiras tiverem uma outra direção, apenas um lado é que vai receber o sol. Estas duas fotografias mostram o início do desenvolvimento do guaco. Então, se vai subindo, se enrolando, a gente coloca bambus assim para eles se apoiarem, e aí ele vai se espalhando nos fios das espaldadeiras. Ajudar o guaco nesse momento, não é bom porque assim o plantio se forma antes, então a gente economiza tempo na formação do guaco. Então a gente costuma ajudar o guaco nesse início a ele se enrolar nos fios das espaldadeiras. É importante a gente saber então que o guaco ele se enrola no sentido anti-horário. O guaco é uma planta destrógira. Então, se a gente for ajudar o guaco a se enrolar, é importante a gente perceber saber que a gente tem que ajudar a ele se enrolar no sentido anti-horário. Se a gente enrola no sentido horário, ele fixa. Essa fotografia mostra o plantio de guaco aqui no CPQBA com plantas aos 4 meses do plantio, e a gente consegue então perceber a uniformidade e o vigor com que essas plantas estão crescendo nas espaldadeiras. Esta foto mostra o momento da colheita do guaco. Nós conseguimos aqui no CPQBA 3 colheitas anuais
numa média de 3 quilos de planta fresca por pé. Isso são plantas então cuidadas, plantas às vezes adubadas, plantas irrigadas, plantas plantadas num solo com pH corrigido para próximo de 6. Então essa produtividade não é difícil de conseguir tendo esses cuidados. Na colheita, a gente não deve cortar a planta toda. Deve-se deixar de 20 a 30% da planta sem cortar, sem podar, porque assim ela rebrota com mais vigor. Deve-se tomar também o cuidado de não cortar os galhos principais, os ramos principais, aqueles que se enrolam nas espaldadeiras. Então a gente escolhe sempre só os galhos pendentes. Um plantio bem cuidado e bem manejado, ele pode ser produtivo por até 8 anos. Nos cultivos que a gente vem conduzindo aqui no CPQBA, não notamos nenhuma doença que comprometa economicamente a lavoura. Notamos um pouco de antracnose em algumas épocas do ano, mas que não chega a comprometer as áreas de cultivo. Em relação a pragas, nós notamos que existe uma larva de besouro, larvas de besouro podem comer as raízes e isso então acaba propiciando a entrada de outros patógenos na planta e ela acaba morrendo. Então essa fotografia mostra como é a aparência da planta quando ela é atacada nas raízes por larvas de besouro. Isso acontece às vezes em algumas plantas, nada que tenha comprometido de fato a lavoura, mas algumas plantas morrem por conta desta praga. No CPQBA nós trabalhamos já há muito tempo com o guaco, desde a época de projetos da extinta SEMI, Central de Medicamentos, que tinha projetos muito interessantes para desenvolvimento de fitoterápicos. Esse gráfico mostra um trabalho da doutora Vera Heder, que trabalhou aqui no CPQBA, agora se aposentou, mas da década de 90, mostrando então o perfil em folhas frescas de Micania levigata, colhidas mês a mês durante um ano, o perfil químico em teores de cumarina. Então a gente nota bem nesse gráfico que a cumarina começa a cair nos meses de abril, maio, junho, no inverno, né? E na primavera são os meses mais baixos no teor de cumarina. Coincidentemente, que é quando ela floresce, quando a espécie floresce. Então, no florescimento tem os teores mais baixos de cumarina, que são os meses de setembro e outubro. Depois, o teor de cumarina começa a crescer novamente e nos meses de dezembro e janeiro são os meses onde a planta tem um maior teor de cumarina. Este gráfico mostra outros fatores que afetam o teor de cumarina nas folhas de guaco. É também um trabalho da doutora Vera Heder, conduzido na mesma época do slide anterior. Bem, então o guaco colhido ao sol tem maior teor de cumarina do que o guaco colhido à sombra. Isso porque, a gente encontra na literatura referências dizendo que cumarina seria um fitoprotetor para as plantas, fitoprotetor contra raios ultravioletas. Então, faz bastante sentido que o guaco no sol produza mais cumarina.
Guaco colhido de manhã ou de tarde não mostrou uma diferença. Infelizmente não temos aqui a significância das barras, mas são bem parecidas, né? Manhã e tarde. As folhas frescas possuem um teor bem maior de cumarina do que folhas secadas a uma temperatura mais baixa, mais 30 graus, mas por 4 dias. E folhas secadas em um dia com uma temperatura mais alta mostraram um resultado melhor do que folhas então secadas durante 4 dias numa temperatura mais baixa. Uma continuação daquele gráfico seria a colheita feita em outubro, fevereiro e março, e depois em março, depois no fim de março e 9 de abril. Então aqui está mostrando esse gráfico, esse slide está mostrando então outras diferenças, outras influências, né, no teor de cumarina, a influência ambiental, a influência da época, do estágio de desenvolvimento, que é o estágio fenológico do guaco, florido, crescendo, ou no inverno, onde ele não cresce, e também na pós-colheita, que é um fator bastante importante para a gente ter plantas de qualidade. Então, as plantas frescas têm um teor bem maior de cumarina do que as plantas que foram secadas. Esse slide mostra uma parte de um trabalho publicado no ano 2000. Esse trabalho então mostra 4 genótipos, 4 diferentes acessos que foram cultivados aqui no CPQBA. E a gente vê os diferentes teores de cumarina de cada um. O teor de cumarina aqui é o que se chama de fenótipo. É a interação, é o resultado da interação da genética do indivíduo com o ambiente no qual ele se desenvolve. Então a gente aqui vê claramente que o guaco que veio de Iguape, ele produziu a interação dessa genética com o ambiente aqui do CPQBA, produziu um alto teor de cumarina. O guaco que veio do IAC em Campinas produziu um resultado bastante inferior em teor de cumarina. Então, esse é um exemplo de como a genética é importante para a produção de princípios ativos. É necessário, então, adequar a genética, buscar a genética adequada para o ambiente onde ele vai ser cultivado. Essa tabela faz parte de um trabalho do qual eu e o Roberto Vieira somos coautores. Ela mostra 3 genótipos cultivados aqui no CPQBA e a colheita feita no inverno ou no verão, mostrando nitidamente então as diferentes composições da cumarina, ácido ortocumárico e ácido caurenóico, quando colhidos no inverno ou no verão e segundo os genótipos cultivados. É uma tabela autoexplicativa, então não vou me alongar muito nela. Estas 2 tabelas fazem parte do mesmo trabalho, mostrando na tabela da esquerda o comportamento dos 3 genótipos, o Senargen, Unaerp e CPQBA, quando cultivados em 4 ambientes diferentes: Viçosa, Campinas, Paraipaba e Planaltina. Na tabela da direita, a gente pode ver a proporção folhas e galhos dos 3 genótipos quando cultivados em 4 ambientes diferentes. Esta tabela, também parte do mesmo trabalho, mostra o comportamento dos 3 genótipos quando cultivados em diferentes ambientes.
é uma interação, mostra a interação que os genótipos têm com o ambiente. Por isso é muito importante a gente escolher o genótipo certo para ser cultivado no ambiente certo. Esse trabalho, o objetivo desse trabalho, um trabalho muito bonito, grande, realizado em 4 partes do Brasil, o objetivo foi que nós pudéssemos depois escolher o melhor genótipo de acordo com os resultados, o melhor genótipo para cada ambiente. E assim teríamos um guaco melhor para ser cultivado no norte, um guaco melhor para ser cultivado aqui no sudeste e assim por diante. Para concluir esta apresentação, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito da identificação taxonômica das duas espécies. A gente vê na foto da esquerda o que seria uma folha típica de Micânia glomerata e na foto da direita o que seria uma folha típica de Micânia levigata. Já na foto do meio, a gente vê uma mistura das duas características de folhas. A identificação taxonômica foi muito baseada na morfologia das espécies. No entanto, as plantas são alógamas, a Micânia glomerata é alógama, isto é, polinizada por vento, ela se cruza. As duas espécies têm o mesmo número de cromossomos, elas ocorrem no mesmo bioma, nos mesmos biomas, elas florescem simultaneamente. Então é bastante razoável supor que ambas as espécies taxonômicas sejam, na verdade, a mesma espécie biológica, isto é, elas não têm barreiras genéticas, elas se cruzam e deixam descendentes férteis. Isto é uma suposição, precisa ser mais pesquisada, mas é uma suposição bastante razoável. Para corroborar com a hipótese do slide anterior, eu gostaria de apresentar este trabalho que foi conduzido com plantas, com amostras daqui do CPQBA. Nós tínhamos Maithenus ilicifolia, Maithenus aquifolia e tínhamos também plantas que nos pareceram um cruzamento das duas espécies quando elas estavam próximas aqui no CPQBA. E, de fato, o resultado desse trabalho mostrou que as espécies se cruzaram e deixaram híbridos férteis. Isso mostrou que as duas espécies não possuem barreiras reprodutivas e, biologicamente, são a mesma espécie, tanto a Maithenus ilicifolia quanto a Maithenus aquifolia. Como considerações finais, gostaria de dizer que são grandes as chances das duas espécies não serem biologicamente espécies distintas. Ambas as espécies, até nova revisão taxonômica, penso que deveriam constar da farmacopeia brasileira. É importante que o controle de qualidade de uma matéria-prima que vai ser utilizada na produção de um fitoterápico não se baseie apenas na sua classificação botânica. Penso que o controle de qualidade da matéria-prima deveria se basear principalmente no perfil químico dessa matéria-prima, pois, evidentemente, o efeito terapêutico do fitoterápico vai ser consequência do perfil químico da matéria-prima utilizada. Agradeço muito a atenção, agradeço muito o convite que me foi feito pela Abfisa para participar dessa discussão, essa discussão bastante importante. Me sinto honrado em poder ter participado e espero ter contribuído. Muito obrigado.